Olá, meu nome é Jéssica Berta Boing, eu sou da Regional de Pato Branco e esse é meu tutorial de maquiagem para a semifinal do duelo de make da RAC Cosméticos. O tema da maquiagem é cores. Eu já preparei a minha pele, eu limpei com a espuma facial Ciclos, tonifiquei com o tônico Ciclos, hidratei com Forte Fier e apliquei o protetor solar facial da linha Soleil. Eu apliquei também em todo o rosto o primer facial da Bourjois, apliquei o corretivo Luzes na região das olheiras. Eu apliquei a base Lift, eu misturei a cor Urban e a Nude, a mesma quantidade de cada uma, misturei e apliquei em todo o meu rosto. E apliquei o pó facial da Bourjois Flower Perfection em todo o meu rosto. Agora eu vou fazer o contorno e a iluminação do meu rosto. Para iluminar eu vou usar a base Nude. E eu vou fazer um triângulo, vou aplicar ela em forma de triângulo abaixo dos meus olhos. Eu aplico com o dedo mesmo e vou dando batidinhas para dar o acabamento. Aplico também aqui nos lábios, no centro. Aplico uma linha no nariz e um pouquinho na região da testa, aqui bem no início. E aí com o dedo eu vou dando batidinhas bem leve para dar o acabamento. Agora eu vou fazer o contorno e eu vou usar o pó bronzante da Bourjois, a cor 51, e eu vou aplicar aqui abaixo das maçãs. E eu vou aplicando e vou esfumando. Aplico na raiz do cabelo, na testa. Aqui na lateral do queixo. Esse contorno e essa iluminação tem que ser bem sutil, eles não podem ser visíveis, tá? E agora, para selar a base que eu apliquei, eu vou aplicar o pó facial. Também esfumo, porque o pó ele fica aparecendo, fica bem evidente se eu não esfumar. Agora eu vou aplicar o blush, eu vou usar o bronze da Luzes. Vou aplicar aqui em cima das maçãs. Primeiro eu aplico e depois eu vou esfumar. Eu apliquei aqui também onde fica saltadinho, mas bem levinho. Só pra fazer um detalhe só. Agora eu vou fazer a correção das sobrancelhas. E eu vou usar o marrom do Quarteto Topázio com um pincel chanfrado para as sobrancelhas. Eu aplico a sombra no pincel, tiro o excesso na mão e vou aplicando na linha de baixo das sobrancelhas. E o restante eu vou subindo para preencher a parte de cima e do meio. A mão tem que estar bem leve nesse momento, porque se a sobrancelha ficar muito forte, eu posso acabar com a minha maquiagem. A sobrancelha tem que ficar bem leve. É só para corrigir mesmo. Tiro sempre o excesso na mão. E eu já vou aplicar o batom. Eu vou usar o Arrasa Pink da Lute Colors. E primeiro eu vou aplicar o contorno com o auxílio de um pincel delineador.
e depois eu vou aplicar no restante da boca. E que eu começo pelo centro. Agora eu vou começar a fazer os olhos. Eu vou começar aplicando o marrom do Quarteto Topázio novamente, com auxílio de um pincel de esfumar fininho, e eu vou marcar o meu côncavo. E sempre no canto interior eu aplico mais leve e no canto exterior mais forte. Eu vou aplicando e agora eu vou esfumando com o pincel com quase nada de produto, tá bem limpinho agora, porque eu já apliquei todo o produto no meu olho. E com a mão bem leve, eu vou esfumando. Agora eu vou usar esse azul do Quarteto Turquesa com o mesmo pincel e eu vou aplicar uma linha mais fina, bem no comecinho do marrom, só para dar uma cor no meu côncavo. Eu vou esfumar. Eu sempre aplico primeiro e depois eu esfumo. Porque aplicando, você aplica igual dos dois lados e aí na hora que espuma, ele fica mais semelhante, fica mais certinho. Vou pegar mais um pouquinho. Agora eu vou aplicar o lápis Blue Remix, ou a prova d'água da Bourjois, e eu vou aplicar aqui desde o início do meu canto interno até o meio da minha pálpebra móvel. E eu já vou aplicar também aqui na raiz dos cílios até o mesmo lugar. No finalzinho aqui eu deixo meio na diagonal, bem de leve, não precisa ser muito na diagonal não. Agora eu vou usar o lápis Purple Night também da Bourjois e vou aplicar aqui onde acabou o outro lápis.
Vou fazer essa cor, vou usar essa cor para cor de transição. E vou aplicar também aqui no côncavo. Só uma linha eu vou fazer e eu venho com o pincel bem em pé para ele não borrar a sombra de baixo, a outra sombra. E aí aqui também na raiz dos cílios eu vou aplicar e eu já faço um degradê com outra cor. Esse lápis ele é bem cremoso, então ele é bem facinho para misturar, para esfumar. Subir um pouquinho. Agora eu vou usar o lápis preto da Bourjois e vou finalizar aqui o cantinho. E eu faço ele meio arredondado. E vou subir só um pouquinho do meu côncavo, bem leve mesmo. Bem pouquinho para não ficar muito borrado. Porque o preto ele esfuma, na hora de esfumar ele borra bastante. E aí tem que tomar cuidado para não subir muito. E agora eu vou usar o pincel para esfumar, só terminar aqui. Vou usar o pincel para esfumar, o mesmo que eu tava usando para aplicar o côncavo. Eu vou tirar bastante o excesso de produto dele e eu vou começar a esfumar essas cores. E eu esfumo uma cor de cada vez, para não manchar. Se eu misturar aqui com o roxo, no outro olho eu vou manchar a primeira cor. Eu vou dando leves batidinhas para esfumar, vou arrastando bem leve. Agora eu vou esfumar o roxo. Esfuma aqui também. E aqui eu vou dando batidinhas e levemente vou arrastando, porque se eu arrastar muito, ele borra, ele não esfuma, ele vai borrar. Agora eu vou esfumar o preto. Eu vou dando batidinhas também para esfumar o preto. O preto a gente tem que tomar mais cuidado. Eu sempre olho os dois olhos para ver se tá ficando igual, semelhante. E agora eu só vou passar um pouquinho de preto aqui no finalzinho para juntar com a sombra e vou passar também aqui na linha d'água. Esfumo mais uma vez, só para não ficar marcado. Agora eu vou usar a caneta delineadora Carbon Black e eu vou aplicar aqui desde o início dos meus cílios
E eu vou aplicando mais fino e depois vou engrossando esse traço. E aí aqui no final eu vou dar uma leve puxadinha. Fazer a mesma coisa do outro lado. Eu gosto de passar com o olho aberto, porque assim o olho treme menos. Quando eu fecho, eu ainda tô com ele meio abertinho, ele não fica todo fechado. Agora eu vou aplicar o glitter da Lute. Eu vou aplicar em cima dessa sombra azul. Tiro o excesso. Vou espalhar. Só no azul e um pouquinho no roxo, tá? E aqui embaixo também, só que aqui embaixo eu aplico só mais no início. Só no comecinho e no ponto aqui da lágrima. E para finalizar a máscara de cílios, eu vou usar a da Bourjois, a Volume Glamour. E aí a máscara de cílios eu aplico várias camadas. Que quanto mais camada eu aplico, mais volumoso vai ficar e mais bonito vai ficar. Eu também gosto de aplicar com o olho aberto, olhando pra baixo assim, que aí não borra em cima. Não corre o risco de borrar minha sombra. Aplico embaixo, na raiz dos cílios. E aí eu volto aplicando mais uma camada no outro olho. Para finalizar o olho, eu vou aplicar o iluminador. Eu vou usar esse Pérola do Quarteto Topázio com um pincel para esfumar. Vou usar um limpo para não correr o risco de borrar. Vou aplicar aqui abaixo das sobrancelhas, até misturar aqui com a cor do meu côncavo. Tirar onde caiu um pozinho aqui. E a make está finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado e eu conto com o voto de vocês.